Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. O nosso foco especificamente é os pequenos. Ana, mas você não trabalha com os pequenos? Não, mas eu trabalho com uma idade que vai ser pai. Eu trabalho com uma idade que já é pai. Eu trabalho com uma idade de quem são avós. E é importante a gente ter essas informações de prevenção na formação do futuro adulto. Por isso, a Alessandra voltou aqui gentilmente para a gente. Eu agradeço muito já antecipado a Alessandra para que a gente possa falar com os pequenos. Por exemplo, vamos pegar a Ana, né? Quem é a Ana? A Ana é uma professora, eu sou arquiteta, minha primeira faculdade é arquitetura. Minha segunda faculdade é História, mas História veio como um complemento da faculdade de Arquitetura. Então eu já era pós-graduada em Arquitetura. Quando fui fazer uma segunda especialização, eu queria entender um pouco mais sobre a história do objeto, e aí fui fazer a faculdade de História, porque não existia um curso separado. Não tinha uma pós só na história do objeto, eu tinha que fazer uma segunda universidade. Lógico, eliminei algumas matérias, tal, não sei o quê, mas me formei em História. Quando eu me formo em História, eu saio de lá a professora de História, porque primeiro eu gosto, por conta da arquitetura eu já gostava, né? E aí a minha linguagem, ela era acadêmica, o meu jeito de falar, ele era acadêmico. E eu vou para a sala de aula fazer os meus estágios e eu descobri que meu aluno nem sabia o que eu estava falando, não conseguia nem entender o meu português. Isso aconteceu comigo, Alessandra. Você pode ficar tranquila porque você vai, o aluno vai moldando a gente. Quando existe uma verdade naquilo que a gente está fazendo, o aluno vai moldando a gente. E aí, eu tive lá meu primeiro aluno, que é o Marcos. Eu nunca vou esquecer desse menino, eu sou apaixonada por ele, tenho conversas com ele até hoje. E eu cometi todos os erros que um professor não deve cometer com um aluno em sala de aula, com esse garoto, que era um garoto de 17 anos na época. Hoje ele é médico, eu já tô velha, então se ele é médico, eu tô velha. Ele é nefrologista aí no Hospital da PUC em Campinas. Mas esse garoto, ele me operou, Pra você ter uma ideia, ele teve a oportunidade de me matar e não quis. Ele não quis. Mas ele me provou por A mais B que o que eu sabia fazer era muito melhor do que aquilo. Porque quando eu entrava na sala de aula e falava data, documento histórico e não sei o que, e usava os termos técnicos, o meu aluno não sabia o que eu estava falando. Mas quando eu comecei a entrar na sala de aula querendo simplesmente só falar a minha verdade, o meu sentimento, eu toquei os alunos sem querer. Então assim, eu sou professora há 18 anos, o História de Sonhos existe há 7 anos ele existe. Os 2 primeiros anos foi muito interessante, porque a escola nem me aceitava. Quando eu chegava na escola, aquela professora, não, vamos deixar ela para lá. Entendeu? Por quê? Porque tinha uma rejeição, porque eu não era mais acadêmica como eu me formei. A gente sai da universidade, não é preparado para ser professor, é o aluno que vai moldando a gente, sabe? E essa linguagem de equiparar o aluno não significa que você não é mais professor. Significa que você se põe ali dizendo, olha, eu sei isso, eu posso te ensinar, mas eu posso aprender com você também. Quando você faz isso, você ensina melhor, o aluno aprende mais e você tem a oportunidade de aprender mais também. Eu tô para te dizer o seguinte, talvez eu tenha aprendido muito mais nesses 7 anos do que tenho ensinado. O que eu ensinei fez sentido para mim, faz sentido, hoje são 17 mil alunos, ok. Mas talvez eu tenha aprendido muito mais. Eu sou uma pessoa diferente hoje, melhor. Porque quando eu vou lá me aproximar daquele aluno, eu esqueço. Para que eu sou professora doutora em História? X. Não faz muito sentido para mim naquele momento. Lógico que aquela formação, aquela técnica que eu aprendi, construiu quem eu sou hoje. É lógico, não estou desmerecendo. Mas é no dia a dia, Alessandra.
é no dia a dia. Então, assim, essas palavras que você pensa que são técnicas, que são científicas, você pode ensinar isso para o aluno. Você deve usar elas para o aluno, porque você vai promover conhecimento neles. Mas com certeza ele tem um jeito de entender essa palavra mais simples e ele mesmo vai te dar a resposta. E aí você cata isso para você. Você cata isso para você. É igual você aprendeu, você não é psicóloga, mas você aprendeu que a sua aluna estava te mostrando o bom e o ruim dentro dela com dois personagens. Então não se cobre tanto não. Não se cobre tanto não. As coisas vão acontecendo. Você já é uma pessoa especial com isso. Eu não estou te falando isso porque você está aqui, porque eu quero. Não, não é isso. Se você não fosse, você não estaria. Eu já gravei vídeos com pessoas que eu achava de um jeito. A pessoa tem um conteúdo super incrível que eu nunca nem coloquei no ar, porque eu achei que o que a gente produziu não estava à altura do entendimento do aluno. E aí expliquei isso para a pessoa, disse isso para a pessoa, e a gente foi melhorando aquilo para deixar simples. O método PHS é exatamente isso. Eu pego coisas muito complexas, e tento explicar de um jeito simples. Eu vou mandar o nosso livro para você. A gente está no terceiro livro já. O primeiro chama Ansiedade. Só para você ter uma ideia, a gente já está para mais de... Tá batendo a marca de 10 mil exemplares. Ele é um e-book, na verdade, não tem formato livro físico. E aí você fala, nossa, mas ansiedade tão simples assim de entender? Não é simples assim de entender. A gente se pôs na pele dos alunos ansiosos e aprendeu como ela trabalha, como ela funciona, como ela às vezes tira tudo. E aí quando a gente se põe na pele do outro fica mais simples. Uhum. Eu gostei muito, e ainda não é a última coisa que você vai fazer aqui não, você pode ficar despreocupada. Se você não quer, você já me fala logo, porque eu tô empolgada. Eu tô amando. Até porque, assim, é igual você mesmo falou, é uma troca de saberes. Eu vivenciando isso que eu tô vivenciando hoje, me agrega muito. Então, por exemplo, na semana passada eu falei, nossa, mas eu poderia ser melhor nisso, naquilo. Eu fui me autoavaliando e eu falei, eu deveria ficar mais tranquila, eu tava muito ansiosa, eu tava muito querendo transbordar demais. E é aquele negócio de sentimento. Tudo tem seu momento, tudo tem seu tempo. Tudo bem, é maravilhoso, é impactante. Às vezes a forma como eu falei vai impactar as pessoas e vai falar, nossa, que legal, essa menina sente tudo isso pela música. E aí traga esse interesse de tipo, nossa, eu quero saber então, por que música é tão especial assim? Mas ao mesmo tempo, quando a gente passa informação, a gente tem que conter um pouco nossa emoção para deixar mais leve pro outro entender. E aí eu falei, não, dá pra melhorar. Então o que eu posso melhorar? Aí eu já fui limpando. Tá, é mais fácil pra mim quando eu já tenho algo em mente, vou construindo algo, então vou mandar assim pra Ana, que aí sim fica mais fácil pra mim e consequentemente eu consigo passar mais leveza pro outro. Sim, então é muito importante. E tem uma coisa que não pode te pesar, tá? É uma velha te falando, eu acho que eu posso te falar isso. Tem uma coisa que não pode te falar. Maturidade não tem absolutamente nada a ver com idade. É uma velha te falando isso. Por que eu falo isso para você? Eu tenho alunos extremamente maduros, numa idade muito pequena, para a maturidade que tem. Assim como eu tenho alunos extremamente velhos e imaturos. Então, assim, a maturidade, ela não tem absolutamente nada a ver com a idade. Você tem paixão pelo que você faz. E isso é visível. Então, se você de repente for fazer outros trabalhos com outras pessoas, a pessoa que está te ouvindo que se lasque. Ana, mas você é louca? Não, eu não sou louca. A pessoa que está te ouvindo que se lasque. Você não pode sair da sua verdade para agradar aquela pessoa. E quando você joga a sua verdade, o negócio é tão contagiante. Olha como eu estou de falar com você. Entendeu? Porque a verdade apaixona qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Aí se aquela outra tava lá toda armada para falar com você, fica tranquila porque ela desarma.
Entendeu? Ela desarma. Porque o que tá de verdade em mim é tão forte que a outra fica até Exatamente. Eu lembro que eu tive uma psicóloga uma vez, e é a última coisa que eu vou te contar, tá? Prometo. Eu tive uma psicóloga uma vez que ela falou assim, como eu me atrevia, como eu, Ana, me atrevia a fazer projetos dentro da sala sobre ansiedade, sobre suicídio, depressão, a bipolaridade. Por que eu sou professora de você é história. Ela falava assim, você é história, fica no seu quadrado. E eu dizia para ela, tudo bem, mas o meu aluno, ele não é história. O meu aluno é a história. E a história que precisa ser ouvida, entendida, querida, cuidada. Então, desculpa, mas ouvir o meu aluno faz parte. Ouvir o meu aluno faz parte. E aí, assim, ela ficou no meu pé quase que um ano. Me piscotou. Ela era mãe de um aluno e ela não entendia o que eu fazia em sala de aula e achava que o que eu fazia era perigoso. E realmente o que eu faço é perigoso. Porque eu lido com a emoção das pessoas. E eu sei disso. Mas quando você trata isso com a sua verdade e com muito cuidado, com muito respeito, não tem quem te segura, não tem. Daqui uns 2 anos você vai falar pra mim assim, Ana, mas aquela nossa conversa, eu vou falar pra você, pois é. Mas a educação em si, seja de pai ou de educadores pedagógicos, ela é algo muito perigoso. Porque a gente lida com vidas muito diferentes. E pai também, um filho é muito diferente do outro. Às vezes o que você fala para um filho, para 2 filhos, a mesma coisa. Um pode entender de uma forma completamente diferente. Exato. E às vezes ele vai ficar tão rancoroso com aquilo, tão magoado, ele lidar de forma tão áspera, e o outro não foi nada, sabe? Como se ele continuou a vida normal. Então, assim, essa diferença de ser é muito grande, isso que complica. E isso que faz da mente humana tão maravilhosa. Essa singularidade que eu acho maravilhosa. Porque uma mesma música pode causar diferentes percepções. E em diferentes momentos seus. Eu posso ouvir uma música hoje e sentir determinada coisa. A Alessandra daqui 5 anos pode ouvir a mesma música e achar algo completamente diferente. Por causa da minha vivência. Então isso que é muito interessante também. E eu acho muito interessante lidar com isso, realmente. Porque são emoções humanas e é importante falar delas. É importante integrar elas na gente. Tem gente já que é mente fechada, né? Paciência, né? Paciência. Né? Um dia a gente entra lá, a abertura acontece. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, nos acompanhar nas mídias sociais, sempre tem muitas novidades por lá. Qualquer dúvida, acesse o nosso site, venha conhecer a nossa história e descobrir quem é o PHS. Obrigada por acompanhar nosso vídeo, um beijo pra você e tchau!